Quem não já ouviu falar do samaritano, né? Existe aquelas brincadeiras que as pessoas fazem quando querem falar, quando querem insinuar que o outro quer ser bonzinho demais. Aí diz assim, quer ser um bom samaritano, quer ser um samaritano, né? Então, a parábola do bom samaritano foi uma história que Jesus Cristo contou, que está nos evangelhos, e essa história fala da compaixão, que havia um judeu caído à beira do caminho e passou primeiro um sacerdote, conhecedor das leis judaicas, conhecia os 10 mandamentos, conhecia a lei de Moisés e tudo, enfim, e não se apiedou, né? A questão do tempo, eu fiz assim, mencionando, mas não existia relógio naquela época, né? Mas, eu não tenho tempo, os meus compromissos. Depois passou um levita. Um levita também era um homem religioso. Se entendia por levita também um homem religioso, dado a práticas de meditação, de reflexão, mas o levita também não teve compaixão, entendeu? Não desceu do cavalo para ao menos verificar se aquele homem estava vivo ou morto. E passa o samaritano. Depois vem o samaritano, né? O samaritano da região de Samaria. Os samaritanos não eram bem vistos. A região da Samaria, que é uma região de Israel, Israel era dividido naquela época em Judeia, Samaria e Galileia. Galileia é onde Jesus cresceu. Então, os samaritanos, eles não eram bem vistos, eles eram tidos como pessoas muito mundanas, promíscuas. Bom, mas isso tudo acontecia também entre os judeus na Judéia, só que tudo camuflado, né? Tudo por debaixo dos panos. Nada diferente de hoje, né? Bom, então passou aquele homem, aquele samaritano, né? De má reputação. Ele passou e ele olhou para aquele judeu à beira do caminho e ele saiu do seu cavalo e ele foi verificar o estado daquele homem. Verificou que aquele judeu estava vivo, limpou suas chagas, limpou suas feridas, lhe deu água. Aí depois ele pensou, mas eu vou deixar esse homem aqui? Eu tenho que fazer algo mais. E é esse algo mais que muitas vezes nós deixamos de fazer por aí, esse algo mais. Às vezes a gente faz só o que é obrigação e deixa de fazer esse algo mais. E esse algo mais agrada tanto a Deus. Então, aí o samaritano coloca o judeu moribundo no seu cavalo, né? E vai até uma pensão. Deixa esse homem na pensão, passa a noite com ele na pensão, cuidando dos seus ferimentos. Quando é no outro dia, ele deixa dinheiro com o dono da pensão e pede para que o dono da pensão cuide daquele homem até que ele fique bem. Até que ele fique bem, a ponto de sair dali tranquilo, sair bem. Então ele deixou dinheiro com o dono da pensão e foi embora. Não deixou endereço, né? Porque ele podia ter deixado, né, onde morava, né? Porque porventura aquele judeu
porque se tratava de um judeu que estava moribunda no meio do caminho. Então aquele judeu poderia, de repente, ser grato e procurá-lo para recompensá-lo. Mas o samaritano não pensou em nada disso. O samaritano, foi embora, entendeu? Não deixou endereço, né? Nada, não disse onde morava e simplesmente ele ajudou por uma questão de compaixão, de piedade, de amor. Então, né? O que é que nós estamos fazendo? Será que é preciso para que eu imite um pouquinho, né? Para que eu assim siga o exemplo do bom samaritano. Jesus chama bom samaritano, né? Será que eu preciso sair por aí distribuindo meus bens, né? Visitando, deixando R$100 no asilo, deixando R$500 no orfanato? Não, entendeu? No nosso dia a dia, nós podemos ser esse bom samaritano, fazendo algo mais. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós vivamos, pelos lugares que nós passarmos, nós podemos fazer algo mais, sem olhar a quem. Fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem. Essa é a moral da parábola, dessa historinha, né? Jesus criava histórias e a essas histórias ele dava o nome de parábolas, para enfatizar o ensinamento. E o ensinamento que Jesus queria enfatizar era justamente esse, né? O da caridade, o da compaixão, né? E caridade você pode fazer de várias formas. Um olhar, né? Um olhar que sorri, você pode sorrir com o olhar, ou você pode sorrir com os lábios mesmo, né? Um tom de voz tranquilo, dar um bom dia, né? E é isso, né? Sair, né? Seguir, fazendo a sua parte, né? E da sua parte, procurando sempre fazer um pouquinho mais, algo mais. Esse algo mais é a pequena via que Santa Teresinha nos ensina. Nós já falamos aqui da pequena via. É fazer coisas pequenas, é algo mais, mas que é tão agradável aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Pensemos nisso.